Em 17 de maio de 2001, a vida aparentemente típica de Alyssa Turney, uma estudante do ensino médio de 17 anos de Paradise Valley, Arizona, deu uma reviravolta desconcertante quando ela desapareceu misteriosamente em sua própria casa. Seu desaparecimento foi classificado como o de uma adolescente rebelde, apoiado pela nota manuscrita que deixou dizendo que havia fugido para a Califórnia. No entanto, à medida que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, uma história diferente e mais sinistra começou a surgir. Em particular, descobriu-se que alguém próximo a ela, alguém que tinha uma obsessão perturbadora há anos, tinha a chave para desvendar o mistério por trás de seu desaparecimento. Então, o que realmente aconteceu com Alyssa? Que segredos se escondem nas sombras do seu desaparecimento? Paradise Valley, localizado no condado de Maricopa, Arizona, é um subúrbio de Phoenix e a cidade mais rica do estado. Com cerca de 12 mil habitantes, é conhecida por seus luxuosos campos de golfe, opções imobiliárias de alto padrão e uma cena gastronômica vibrante. Apesar de seu tamanho menor em comparação com os municípios vizinhos da área metropolitana de Phoenix, Paradise Valley abriga 8 resorts de serviço completo, tornando-se um destino turístico destacado no Arizona. Segundo as estatísticas, a taxa de criminalidade em Paradise Valley é de 47,15 por mil habitantes durante um ano padrão. Pois bem, amigos, aqui começa a nossa história. Alyssa Marie Turney nasceu em 3 de abril de 1984, filha de seu pai Stephen Stram e sua mãe Barbara Farner Stram. Na época, Barbara tinha outro filho chamado John de um relacionamento anterior. No entanto, o relacionamento de Barbara com Stephen não durou muito, e em 1987, ela começou a sair com um homem chamado Michael Roy Turney. Michael era um pai solteiro que tinha 3 filhos chamados Rhett, James e Mike, de um relacionamento anterior. Antes de conhecer Barbara, Michael havia trabalhado como oficial no gabinete do xerife do condado de Maricopa na década de 1970, além de treinar beisebol e liderar os escoteiros. Na década de 1980, ele encontrou emprego no campo da eletricidade. O relacionamento de Barbara e Michael progrediu rapidamente e até se casaram. Barbara, junto com seus 2 filhos John e Alyssa, se mudaram com Michael, unindo sua família mista sob o mesmo teto. Michael então adotou formalmente John e Alyssa, mudando seus sobrenomes para Turney. 4 anos depois, nasceu Sarah nesta crescente família. Aos olhos de seus vizinhos, os 8 projetavam a imagem de uma família unida e feliz. Dentro de sua casa, o conceito de família política estava proibido ao se referirem uns aos outros. À medida que as crianças cresciam, eram expostas a diferentes versões de como seus pais se conheceram pela primeira vez. Sarah lembrava que seu pai se retratava como um cavaleiro de armadura brilhante que havia resgatado valentemente sua mãe. Mas em uma cruel reviravolta do destino, seu mundo 92 foi um golpe duplo. Primeiro, uma lesão fez com que Michael perdesse seu emprego no setor elétrico. Somando-se aos seus problemas, Barbara recebeu um devastador diagnóstico de câncer. Infelizmente, em 28 de fevereiro de 1993, Barbara acabou falecendo. Segundo Sarah, tudo mudou após a morte de sua mãe. Com apenas 9 anos de idade, Alyssa só tinha seu pai adotivo, Michael, e sua irmã mais nova, Sarah, como companhia em casa. Os meninos da família eram todos mais velhos que as meninas e ou já haviam deixado a casa ou saíram pouco depois do falecimento de Bárbara. Alyssa era 4 anos mais velha que eu e basicamente foi a única mãe que tive. Ela realmente me criou, pois era a garota mais doce e forte que já conheci. Definitivamente é a fonte de toda a minha força. Segundo Sarah, Michael foi notavelmente rígido durante esse período. E sua rigidez era particularmente pronunciada em seu tratamento com Alyssa. Isso se devia, em parte, à crescente rebeldia de Alyssa ao entrar na adolescência. Em 2001, aos 17 anos, Alyssa estava cursando seu penúltimo ano na escola secundária Paradise Valley, no Arizona. Para se sustentar, trabalhava em um restaurante de fast food chamado Jack in the Box. Na época, ela também estava em um relacionamento com um rapaz chamado Jonathan. Alyssa ocasionalmente experimentava maconha e, como lembra Sarah, às vezes faltava às aulas. Em resposta ao comportamento de Alyssa, Michael começou a realizar frequentes inspeções de seus pertences, monitorar suas chamadas telefônicas e observá-la do estacionamento durante seus turnos no Jack in the Box.
No entanto, a verdadeira extensão de sua vigilância só se tornaria evidente muito mais tarde, como você logo descobrirá. 17 de maio de 2001 marcou o último dia de Alyssa em seu penúltimo ano de ensino médio. Como em qualquer outro dia, ela seguiu sua rotina habitual de ir à escola. Enquanto isso, também foi o último dia do 7º ano de Sarah na escola intermediária Explorer, em Phoenix, e ela embarcou em uma excursão de fim de ano a um parque aquático. Por volta das 11 da manhã daquele dia, Alyssa apareceu brevemente na sala de aula de seu namorado Jonathan. Ela o informou que seu padrasto Michael a buscaria mais cedo na escola. Alyssa também mencionou seu plano de ir a uma festa naquela noite e assegurou a Jonathan que o veria lá. No entanto, a partir daquele momento, Alyssa desapareceu misteriosamente. Ninguém a viu novamente. Mais tarde, Michael admitiria que efetivamente buscou Alyssa na escola naquele fatídico dia. Segundo seu relato, saíram para almoçar para comemorar o final do penúltimo ano dela. No entanto, o dia tomou um rumo amargo quando Alyssa expressou seu desejo de ter mais independência. Isso provocou uma discussão entre eles. De acordo com a versão dos fatos de Michael, ele levou Alyssa de volta à residência familiar por volta da 1 da tarde. Depois, ele saiu para cuidar de alguns assuntos. Segundo nosso pai, eles saíram para almoçar, mas se envolveram em uma discussão, pois Alyssa queria mais liberdade durante o verão, e nosso pai disse, absolutamente não. E ele diz que a última vez que lembra de ter visto Alyssa, ela estava caminhando irritada em direção ao seu quarto. Enquanto isso, quando a excursão de fim de ano de Sarah ao parque aquático estava chegando ao fim, o ônibus voltou para a escola. Quando Sarah desceu do ônibus e procurou por seu pai, ele não estava em lugar nenhum. Michael havia prometido buscá-la. Como sua casa estava próxima, Sarah e uma amiga decidiram caminhar até lá. No entanto, ao chegar em casa, encontraram silêncio, pois ninguém respondeu à porta. Sarah tentou ligar para seu pai e deixou uma mensagem de voz pedindo que a buscasse na casa de sua amiga, mas sua atitude era profundamente preocupante. Quando Sarah entrou na caminhonete, encontrou Michael em estado de pânico. Ele pediu que ela começasse a ligar para Alyssa, porque ele vinha tentando se comunicar com ela sem sucesso e temia que algo pudesse ter acontecido. Ele entregou o telefone a Sarah, que discou repetidamente o número de Alyssa, mas não houve resposta. Ao chegar em casa, suas vozes ecoavam enquanto chamavam por Alyssa. Ao entrar em seu quarto, encontraram uma cena incomum, desordem em um espaço que costumava estar limpo e organizado. A mochila de Alyssa havia sido revirada e seu conteúdo estava espalhado pelo chão. Tentaram se comunicar com ela mais uma vez, mas desta vez um zumbido sugeria que havia um telefone escondido em algum lugar do quarto. De acordo com Sarah, ela encontrou o telefone de Alyssa sobre a cômoda e perto dele havia uma nota com a letra de Alyssa. A nota informava que ela havia ido para a Califórnia e explicava que havia conseguido economizar dinheiro suficiente para se aventurar por conta própria. No passado, Alyssa havia expressado o desejo de sair de casa, como muitos adolescentes que anseiam por mais independência. No entanto, Sarah nunca acreditou que Alyssa realmente daria esse passo de partir. Alyssa também mencionava com frequência sua tia na Califórnia e expressava o desejo de morar com ela, principalmente devido ao seu relacionamento tenso com Michael. Eu não estava preocupada. Srenia, disse Sarah. Eu tinha a impressão de que ela voltaria. Não acho que a ideia de que ela estava desaparecida para sempre tenha passado pela minha cabeça. Ao descobrir a nota, Michael iniciou uma busca. Ele foi de porta em porta perguntando aos vizinhos. Também visitou os locais favoritos de Alyssa e entrou em contato com seus amigos. Nenhum deles conseguiu fornecer qualquer pista sobre o paradeiro de Alyssa. Parecia que Alyssa havia desaparecido abruptamente, sem confiar em ninguém. Michael deu o passo de entrar em contato com a polícia. Eles tentaram registrar um relatório de pessoa desaparecida para Alyssa. No entanto, considerando a idade de Alyssa e a presença da nota que ela havia deixado, a polícia a classificou como uma fugitiva. Essa decisão levou à falta de investigação adicional sobre as circunstâncias em torno de seu desaparecimento. Curiosamente, os investigadores nunca visitaram a residência dos Turneys, nem entrevistaram a família e amigos de Alyssa. Parecia que as autoridades não compreendiam totalmente a gravidade da situação. Aproximadamente uma semana após o desaparecimento de Alyssa, Michael informou a polícia sobre um desenvolvimento significativo.
Ele relatou ter recebido uma ligação em sua casa de um telefone público em Riverside, Califórnia. Segundo Michael, a ligação era de Alyssa. Nessa ligação, Alyssa usou uma linguagem forte, o repreendeu e exigiu que ele ficasse longe dela. Depois disso, ela desligou. Neste ponto, vale a pena notar que algumas coisas não se encaixavam. O desaparecimento de Alyssa não se ajustava completamente ao cenário típico de uma fugitiva, pois era incomum que uma fugitiva abandonasse todos os seus pertences e dinheiro. É importante destacar que Alyssa tinha $1.800 intactos em sua conta bancária, junto com sua maquiagem, escova de cabelo, chaves e telefone. Essas discrepâncias desconcertantes não seriam exploradas até muito mais tarde na investigação. Durante todo aquele verão, Sarah dormia na cama de sua irmã, agarrando-se à esperança de que algum dia Alyssa voltaria para casa. Ela esperava o habitual sermão de Alyssa por revirar suas coisas e pegar suas roupas emprestadas enquanto ela estava fora, mas isso nunca aconteceu. "Eu não acreditei de jeito nenhum." "Zrenia", disse Sarah. "Eu tinha certeza de que ela estava na casa de uma amiga por alguns dias, ou talvez tivesse saído durante o verão." Com o início do novo ano escolar e sem sinais de que Alyssa voltaria para começar seu último ano, a gravidade da situação tornou-se inegavelmente clara para Sarah. "Naquele momento percebi que era real. Minha irmã havia partido." "Zrenia", disse Sarah. Logo depois, Sarah tomou a iniciativa de criar um site dedicado à busca por Alyssa. Este site servia como plataforma onde as pessoas eram incentivadas a fornecer qualquer pista ou conselho que pudesse ajudar a localizar Alyssa. Apesar dos esforços, essa iniciativa online não gerou desenvolvimentos ou pistas significativas. Um silêncio inquietante. Não havia notícias de Alyssa, deixando todos no escuro sobre seu paradeiro. Parecia que ela havia escolhido permanecer oculta e não fazia nenhum esforço para restabelecer conexões com ninguém. No entanto, o ano de 2006 foi um ponto de inflexão. Foi nesse momento que a confissão de um homem trouxe nova esperança e impulso à busca por respostas. Em dezembro de 2001, pouco depois de Alyssa desaparecer de sua casa em Paradise Valley, ocorreu um desenvolvimento significativo relacionado a um homem chamado Thomas Albert Heimer. Ele foi preso na Geórgia, não pelo caso de Alyssa, mas por tirar a vida de uma mulher chamada Sandra Goodman. Este incidente ocorreu em um motel à beira-mar em Fort Lauderdale, Flórida. Sandra e Heimer haviam se encontrado pouco antes desse trágico evento e estavam viajando juntos. Heimer tomou a terrível decisão de pôr fim à vida dela durante a viagem, e seu corpo foi encontrado mais tarde escondido sob uma cama no motel. Em 2003, Heimer foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Sandra e nunca forneceu qualquer motivo ou explicação para o crime. No entanto, em uma reviravolta surpreendente dos acontecimentos em 2006, ele decidiu romper seu silêncio. Desde os confins de sua cela na prisão, ele começou a escrever uma série de cartas dirigidas a investigadores locais, nas quais fez uma confissão surpreendente. Heimer afirmou ser responsável pelas mortes de 21 mulheres. Heimer relatou os detalhes macabros e a natureza cruel desses assassinatos. Suas vítimas eram principalmente meninas adolescentes que, assim como Alyssa, haviam desaparecido misteriosamente. O Federal Bureau of Investigations, FBI, levou a sério a afirmação de Heimer de ser um serial killer e iniciou uma investigação. Quando lhe foram apresentadas fotografias de mulheres, ele identificou surpreendentemente Alyssa como uma garota que havia conhecido em Phoenix em maio de 2001. Nesse ponto, não parecia haver motivos para duvidar de sua afirmação. O caso de Alyssa passou por uma mudança significativa e foi atribuído aos detetives Will Anderson e Stuart Somershoe, que faziam parte da unidade de pessoas desaparecidas e não identificadas do Departamento de Polícia de Phoenix. Esses detetives viajaram rapidamente para a Flórida para falar com Heimer. Durante o interrogatório, Heimer forneceu detalhes perturbadores sobre suas interações com Alyssa e relatou uma sequência inquietante de eventos que começaram em um quarto de hotel e terminaram tragicamente com seu estrangulamento. Ele continuou revelando que havia desmembrado o corpo de Alyssa em partes, com a intenção de descartá-las. Em um relato gráfico de Heimer, algo não se encaixava completamente. A Alyssa que ele retratava não correspondia à Alyssa que eles haviam conhecido durante a investigação. Especificamente, Heimer afirmava que ela era viciada em heroína
uma declaração que contradizia as informações coletadas pelos detetives sobre ela. Isso não é algo que você possa esconder de seus amigos ou familiares, então não fazia sentido o que Heimer estava dizendo, disse o detetive Somershoe a respeito de Alyssa ser viciada em heroína. Sob mais interrogatórios e escrutínio de detalhes específicos, o relato de Heimer começou a se desmoronar. Ele admitiu ter tirado a vida de uma jovem, mas estava em dúvida se sua vítima era realmente Alyssa. Seu relato tornava-se cada vez mais duvidoso, gerando perguntas sobre a validade de suas afirmações. Além disso, à medida que a investigação avançava, as dúvidas sobre a credibilidade de Heimer se aprofundaram quando ele não passou em um teste de polígrafo. Os detetives suspeitavam que Heimer havia encontrado a fotografia de Alyssa no jornal e aproveitado a oportunidade para usar seu caso como uma forma de obter fama. Embora a confissão de Heimer não resolvesse de maneira conclusiva o caso, ela conseguia outra coisa. Ajudava a colocar o desaparecimento de Alyssa no topo das prioridades dos detetives de Phoenix. Em 2008, os 2 detetives dedicados ao caso de Alyssa intensificaram sua investigação. Realizaram entrevistas com amigos e vários membros da família e, ao fazer isso, descobriram detalhes peculiares sobre sua vida em casa. Eles perceberam que Michael havia instalado câmeras de vigilância tanto na parte externa quanto interna da casa da família, submetendo seus próprios filhos a um monitoramento contínuo por vídeo. Os detetives também descobriram a presença de um sistema de gravação passiva no telefone da casa. Esse sistema gravava automaticamente todas as chamadas feitas e recebidas dentro da casa dos Turney, o que revelou a extensão da vigilância que estava sendo realizada no ambiente familiar. Uma pergunta sobre o sistema de vigilância levou Michael a afirmar aos detetives que havia instalado as câmeras com fins de segurança e não para espionar seus filhos. No entanto, ele mais tarde enviou alguns videoclipes aos detetives. Esses clipes mostravam Alyssa junto aos rapazes com quem havia interagido nos meses que antecederam seu desaparecimento. Esse gesto sugeria que seu namorado e os homens com quem ela interagia no trabalho deveriam ser investigados como possíveis suspeitos. Quando os detetives pressionaram Michael para obter as gravações de vigilância do dia em que Alyssa desapareceu, ele afirmou que havia revisado minuciosamente toda a fita de 8 horas em 2001 e não encontrou nada de importante. No entanto, ele não conseguiu reproduzir a fita real para os 2 detetives. Ele também disse que ela tinha algumas características sexuais incomuns, mas ao conversar com seu namorado, isso não correspondia a Alyssa. Ele afirmou ter tirado joias do corpo dela e dado às suas ex-namoradas. Quando questionado sobre a ausência de uma gravação da misteriosa ligação da Califórnia, Michael disse aos detetives que o sistema de gravação havia falhado naquele dia em particular. Nos meses seguintes, Sarah assumiu um papel mais proeminente no caso de sua irmã, à medida que o relacionamento de Michael com os detetives se deteriorava. Notavelmente, foi ele quem começou a interromper a cooperação e se recusou a participar de uma entrevista formal com a polícia ou a se submeter a um teste de polígrafo. Em vez disso, optou por se comunicar com os detetives por meio de chamadas telefônicas e trocas de e-mails. À medida que a investigação avançava, os detetives rapidamente coletaram informações dos amigos de infância de Alyssa, o que ajudou a esclarecer sua tensa relação com Michael. Os amigos revelaram que Alyssa não gostava de estar em casa e frequentemente falava sobre as tentativas opressivas de Michael de controlar sua vida. Uma de suas amigas da escola, Kate Rottweiler, destacou a diferença marcante no comportamento de Alyssa quando estava com amigos em comparação com sua família. Kate lembrou como Alyssa irradiava energia na companhia de seus amigos, mas parecia perder essa vitalidade quando voltava para casa. Era como se a vida dentro dela se apagasse de alguma forma dentro dessas paredes familiares. Alguns amigos insinuaram que Alyssa estava passando por sentimentos de degradação por causa das ações de Michael. A revelação surpreendente veio quando eles também descobriram, através do namorado de Alyssa, Jonathan, que ela havia confidenciado a ele que Michael tentou abusar dela em determinado momento. Ela me contou uma vez que ele tentou abusar sexualmente dela quando ela era mais jovem. O que ele disse que aconteceu? Ela disse que o pai dela a pegou cedo na escola um dia e passou de carro. Acho que a história é que eles pararam em algum lugar desocupado, como um deserto, e ele tentou fazer coisas inapropriadas com ela,
e ela ficou agressiva. Jonathan afirmou que Alyssa revelou que isso aconteceu um dia depois da escola, quando Michael a pegou mais cedo. Segundo Jonathan, Alyssa havia dito que Michael parou em uma área desértica e tentou avanços inadequados. Seus amigos também revelaram que Alyssa lhes havia confidenciado uma situação angustiante. De acordo com seus relatos, uma noite ela acordou e se encontrou amarrada a uma cadeira e amordaçada, com Michael em cima dela. No dia 11 de dezembro de 2008, Sarah recebeu um telefonema dos detetives que a informaram sobre um desenvolvimento significativo no caso de Alyssa. Eles solicitaram sua presença na sede da polícia para uma reunião pessoalmente. Ao chegar, ficou profundamente surpresa com a informação que lhe transmitiram. Um detetive explicou que tinham motivos para acreditar que seu pai estava envolvido no desaparecimento de Alyssa e também a informou que estavam revistando sua casa familiar e que havia preocupações de que seu pai tivesse abusado. Essencialmente me sentaram e por 40 minutos, inaudível. E no final me disseram, como seu pai não cooperou, não quis ser entrevistado por nós, não quis fornecer uma amostra de caligrafia e porque não quis fornecer seu DNA, estamos revistando sua casa neste momento. Obtivemos um mandado de busca e estamos dentro. Depois de receber essa notícia, Sarah saiu do prédio. Uma vez dentro de seu carro, sobrecarregada pela gravidade da situação, não conseguiu conter suas emoções e desabou. Ela não entendia completamente a situação, mas sabia que tinha que ir para casa para ver o que estava acontecendo. A revista que a polícia comentou com Sarah havia sido realizada pelo Esquadrão Antibombas da Polícia de Phoenix e por agentes do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. Isso resultou na evacuação de mais de 100 residentes próximos. Durante a coletiva de imprensa naquela noite, a polícia revelou mais detalhes sobre a revista. Informaram que haviam executado um mandado de busca na residência de Michael, principalmente em busca de provas relacionadas ao caso de Alyssa. Eles haviam detido Michael enquanto ele estava fora pegando sua correspondência e solicitaram sua caligrafia e amostras de DNA. No entanto, foram as descobertas feitas dentro da casa que tornaram necessária a evacuação da vizinhança. Encontraram mais de 30 dispositivos explosivos improvisados e um arsenal substancial de armas, suficientes para causar danos significativos à casa e às propriedades vizinhas. Entre as descobertas estavam 19 rifles de assalto de alto calibre carregados, 2 silenciadores caseiros e uma caminhonete na propriedade carregada de gasolina. Durante a busca, as forças da lei também encontraram fitas de VHS caseiras que mostravam Alyssa dentro de sua casa, datadas da década de 1980. No entanto, notavelmente, estavam ausentes as fitas que documentavam o dia em que ela desapareceu. Além disso, descobriram contratos redigidos por Michael, que ele havia feito Alyssa assinar. Um desses contratos estava datado 1 ano antes de seu desaparecimento, no qual Alyssa declarava que nunca havia sido objeto de qualquer tipo de abuso por parte de Michael. Em 2008, a polícia de Phoenix executou um mandado de busca na casa dos Turney em relação ao desaparecimento de Alyssa e acabou encontrando uma casa cheia de armas e fitas secretas. Eles confiscaram explosivos, munições e silenciadores caseiros e prenderam Turney, mas também descobriram novas evidências em vídeo que mostravam Alyssa. Segundo a polícia, Turney instalou câmeras ocultas dentro e fora da casa para vigiar Alyssa. Inclusive gravou milhares de horas de chamadas telefônicas. Eu deveria tê-la esterilizado. É repugnante pensar nisso. Desculpe, é realmente nojento falar sobre sua própria filha dessa maneira. Mas de todas as fitas que ele tinha de Alyssa, nunca conseguiu dizer à polícia de Phoenix onde estava a fita de 17 de maio de 2001. Mike é o único que diz que a menina voltou para casa naquele dia, mas não nos fornece uma fita de vídeo que a mostre chegando em casa. E a polícia descobriu detalhes ainda mais horríveis em sua investigação. Ela havia contado a seus amigos e outros membros da família sobre ser algemada, amordaçada e acordada com um documento de 98 páginas descoberto na casa lançou luz sobre o propósito de acumular tal arsenal de armas. Intitulado O Diário de um Mártir Louco, este documento foi escrito pelo próprio Michael. Nele, ele expressava sua crença de que o Sindicato Internacional de Trabalhadores Elétricos era responsável pelo sequestro e, posteriormente, pela morte de Alyssa.
Segundo ele, o grupo guardava um ressentimento antigo contra ele e havia sequestrado Alyssa como forma de vingança. Michael afirmava ter eliminado 2 indivíduos a quem se referia como assassinos, que eram responsáveis pela morte de Alyssa. Ele assegurava que esses assassinos haviam enterrado seus restos no Desert Center, na Califórnia. Surpreendentemente, os documentos detalhavam seu plano operacional para buscar vingança, que incluía dirigir uma caminhonete carregada de explosivos até a sede do sindicato, detoná-la e depois atirar em qualquer sobrevivente que tentasse sair do prédio. Ele pretendia concluir tirando a própria vida. A importância da busca realizada na residência de Michael não pode ser exagerada, pois ocorreu apenas 4 dias antes da reunião programada do sindicato. As autoridades conseguiram frustrar uma potencial tragédia em massa. As antigas fitas de VHS descobertas durante a busca continham principalmente momentos típicos da família que tinham pouca relevância para o caso de Alyssa. De maneira semelhante, as gravações de áudio não trouxeram pistas substanciais e até uma extensa escavação no quintal não conseguiu produzir nenhum avanço. Michael mantinha sua inocência em relação ao desaparecimento de Alyssa. Sim, eu tenho. Sabe que muitas vezes a primeira pessoa de quem suspeitam é um membro da família? Eles sempre olham para um membro da família primeiro. Isso é básico nas investigações. Então, por que você tomou isso como um insulto? Eu não tomei como um insulto. Eu tomei como lutar com alguém por 6 ou 7 anos para conseguir que fizessem o que eu queria que fizessem. Mas, Sr. Turney, ao se recusar a responder às suas perguntas como ex-membro das forças da lei, eu não me recusei a responder às suas perguntas. Você não vê como isso levantaria suspeitas? Não, porque isso é mentira. Eu não me recusei a responder perguntas. Eles me chamavam todos os dias fazendo perguntas todos os dias. Tudo o que queriam era se sentar com você. E eles teriam conseguido. Só precisavam marcar a hora e o lugar. E isso definitivamente teria acontecido. Bem, vamos esclarecer algumas das coisas que estão dizendo sobre você. No começo, os detetives estavam muito focados em Heimer. Pensavam que talvez ele tivesse feito isso. Mas à medida que começaram a entrevistar seus amigos, começaram a surgir coisas perturbadoras. E dizem que entre elas estava a sensação de que você estava obcecado por ela. Você já ouviu isso antes? Está no relatório de prisão, sim. Que você era muito controlador. Sim. E muito rigoroso. Que a fazia assinar contratos, que a seguia, que entrevistava os pais de qualquer novo amigo dela. Você acha que isso foi além do que um pai normal faria? Depende de quem você perguntar. Se isso evitava que algo acontecesse com minha filha, não acho que foi além. Se eu olho para trás e acho que foi a razão pela qual ela fugiu, sim, claro, e me sinto mal por isso. Outras pessoas disseram que você era desrespeitoso com Alyssa, que a fazia se sentir estúpida. Isso é uma mentira absoluta. Eu não me permitiria isso com Alyssa porque queria que ela tivesse uma boa autoestima. Mas sua amiga disse que você era desrespeitoso com ela. Chamou-a de estúpida em uma ligação telefônica que veio à tona desde então. Chamou Alyssa de cadela? Sério? Eu não estou ciente disso. Está em uma gravação. Bem, vamos trazer todas as gravações. Não tenho problema com isso. Você fez isso? Você a chamou assim? Eu chamei Alyssa de cadela? Eu não me lembro. Poderia ter feito isso alguma vez quando estava chateado com ela, quem sabe? Isso é desrespeitoso. Suponho que sim. Então, o que você planejava fazer? Apenas chamar a atenção para Alyssa. Como você ia fazer isso? Atirar na minha cabeça. Isso é o que eu tentei fazer em 1994. E sobre os fogos de artifício e as bombas? Que bombas? Você quer dizer uns pequenos fogos de artifício que fazem barulho só para fazer barulho? Você não pode matar ninguém com uma bomba caseira a menos que a coloque na garganta a sede do sindicato local. Claro, eles dizem isso porque não entendem que você não pode destruir aquele prédio com uma bomba. Você não pode incendiá-lo. Isso não faria isso? Como? Você não tinha intenção de fazer isso? Nem um pouco. Por que eu iria querer assassinar um monte de pessoas inocentes? Isso soa insano. Sr. Turney, você diz que o governo está contra você, que o sindicato está contra você, que o departamento de polícia de Phoenix está contra você. Soa como se você acreditasse que o mundo está contra você e soa um pouco delirante. Bem, isso é o que investigaram. Fui falar com a psicóloga forense do governo
E ela disse que eu tinha uma personalidade paranoica, mas não disse delirante. Você acha que tem uma personalidade paranoica? Você já carregou um distintivo e uma arma? Não. Você já esteve no exército? Não. Eu garanto que você teria uma personalidade paranoica. Depois disso, pelo resto da sua vida, isso vem com a experiência. Diga-me, por que deveríamos acreditar em você? Por que deveriam acreditar em mim? Olha, eu não sei. Provavelmente porque o fato de que, às vezes, quando as pessoas dizem coisas que parecem tão irracionais, às vezes são verdadeiras. Você não é capaz de matar sua enteada? Eu não matei minha enteada. Eu não sou capaz de matar minha enteada. Em junho de 2010, Michael recebeu uma condenação de 10 anos de prisão, não pelo desaparecimento de Alyssa, mas por possuir bombas caseiras. Sarah ficou com perguntas sem resposta, e nos anos seguintes, as crescentes suspeitas de Sarah sobre seu próprio pai a levaram a embarcar em uma busca pessoal por respostas. Durante o encarceramento de Michael, ocasionalmente se comunicavam por e-mail. Inicialmente, Sarah perguntava sobre sua irmã e o que a polícia havia descoberto em sua casa, mas Michael frequentemente evitava esses temas. Em 2017, Michael foi libertado da prisão, recuperando sua liberdade. Nesse mesmo ano, Sarah confrontou seu pai e o pressionou para que lhe desse uma explicação, mas ele se recusou a fornecer uma. Em vez disso, mencionou que revelaria a verdade em seu leito de morte. Sentindo-se frustrada e desolada, Sarah buscou aconselhamento das autoridades policiais sobre como manter o caso de sua irmã na atenção pública. A sugestão foi construir uma base de seguidores nas redes sociais, o que ela decidiu fazer. Para se preparar, Sarah se dispôs a obter todos os registros policiais disponíveis relacionados ao desaparecimento de sua irmã. Sua solicitação ao Departamento de Polícia de Phoenix resultou em quase 3.000 páginas de anotações publicamente disponíveis dos arquivos do caso. Em apenas 6 semanas, ela revisou essa extensa documentação, descobrindo detalhes cruciais sobre o caso. Após essa investigação, ela criou contas nas redes sociais sob o nome Justiça para Alyssa, em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter. Sarah se aproximou proativamente da mídia e dos entusiastas do True Crime, gerando conscientização sobre o caso de sua irmã. Seus esforços atraíram uma atenção significativa. Além disso, ela dedicou 1 ano a arrecadar fundos, o que lhe permitiu colocar um outdoor ao lado da Interestadual 17, perto da Avenida 19. Promovendo ainda mais a causa de Alyssa, Sarah lançou seu podcast Vozes pela Justiça. Através dessa plataforma, ela se propôs a revelar detalhes menos conhecidos que não estão comumente ao alcance do público ou da comunidade do True Crime. Seu podcast serviu como um relato completo do desaparecimento de sua irmã, tecido a partir das extensas informações que ela havia coletado e examinado minuciosamente. Em abril de 2020, Sarah se juntou ao TikTok como uma forma de passar o tempo durante a quarentena. No entanto, rapidamente se tornou uma plataforma para advogar pelo caso de sua irmã. Em um curto período de tempo, a partir do final de abril, seus vídeos acumularam 10 milhões de curtidas. Eu estava, fazendo conteúdo bobo sobre Alyssa, mas isso se tornou viral. Ficou viral tão rápido. Eu não esperava, mas continuei fazendo conteúdo no TikTok e isso continuou crescendo. Agora tenho quase 1 milhão de seguidores lá, mas tem sido uma ferramenta incrível para buscar justiça para ela. Suas postagens no TikTok incluíam gravações de vídeo de seu pai antes do desaparecimento de Alyssa e trechos de entrevistas com amigos e familiares discutindo o desaparecimento de Alyssa. Ela também postou uma gravação de uma conversa particular que teve com seu pai. Meu pai tem sido a única pessoa de interesse no caso de Alyssa por quase 10 anos. No entanto, a polícia nunca o interrogou. Então eu mesma fiz isso. E isso é o que ele tinha a dizer quando eu perguntei o que havia acontecido com Alyssa. Apareça no meu leito de morte, Sarah, e eu lhe darei todas as respostas honestas que você quer ouvir. Por que não me dá agora? Porque você já as tem. Então por que está me oferecendo estar em seu leito de morte? Não sei, Sarah. O que você está procurando? Sim. E quando fui à polícia e entreguei a gravação, sabe o que o comandante me disse? Bem, Sarah, ele não confessou para nós. Por favor, ajudem-me a compartilhar isso. É uma loucura e nunca deveria acontecer. E canalizou seus esforços em construir constantemente sua base de seguidores.
No dia 20 de agosto de 2020, ocorreu uma reviravolta inesperada na investigação sobre o desconcertante desaparecimento de Alyssa. Michael, que na época tinha 72 anos, foi preso. A sequência de eventos se desenrolou da seguinte forma. Em junho de 2020, as autoridades policiais de Phoenix encaminharam o caso de Alyssa à promotoria, buscando acusações contra Michael. Então, em 19 de agosto, um grande júri emitiu uma acusação formal. Essa acusação acusava Michael de uma acusação de assassinato em segundo grau, um crime de classe, relacionado ao desaparecimento de Alyssa. Em consequência, sua prisão ocorreu no dia seguinte. Em outras notícias em desenvolvimento, hoje foi um dia que estava há 19 anos em gestação para a família de Alyssa Turney. Hoje, seu padrasto foi preso por seu desaparecimento e assassinato em 2001, quando ela era apenas uma adolescente. Embora o caso tenha esfriado, muitas pessoas envolvidas na vida de Alyssa sempre acreditaram que seu padrasto estava implicado. No programa True Crime Arizona desta noite, Brianna Whitney analisa vídeos antigos, gravações de áudio e entrevistas de seu padrasto, que são perturbadores. Há quase 2 décadas, Alyssa Turney, de 17 anos, morava aqui em Paradise Valley com sua irmã mais nova, Sarah, e seu padrasto, Michael Turney. Judy Wacker morava ao lado e ainda vive lá hoje. Todo o tempo em que ele esteve lá, nos sentíamos realmente desconfortáveis. Sempre sentíamos que estávamos sendo observados. Eu costumava chamá-lo de meu vizinho psicopata. Meus segredos são sempre contados por um fofoqueiro, e é claro, não há fundamento para eles, ou eu estaria na prisão. Embora a polícia não tenha revelado os detalhes específicos da prisão de Michael Turney, ou se foi o impacto direto da vocação de Sarah nas redes sociais na resolução do caso, a promotora do condado de Maricopa, Alistair Adel, mencionou a campanha de Sarah nas redes sociais durante uma coletiva de imprensa. A vida de Alyssa estava apenas começando, e por quase 20 anos, aqueles que amavam Alyssa, ansiavam para vê-la ou ouvir dela uma última vez, buscaram o fechamento e exigiram que qualquer pessoa responsável por seu desaparecimento fosse processada. Hoje anuncio a acusação de assassinato em segundo grau por parte de um grande júri contra Michael Roy Turney, o padrasto de Alyssa. Com este anúncio, devo dizer que uma acusação criminal é simplesmente uma acusação. O acusado é presumido inocente até que se prove sua culpa. Também seria negligente se eu não tomasse um momento para agradecer aos dedicados oficiais do Departamento de Polícia de Phoenix por seu trabalho de 1 década neste caso. Eles trabalharam incansavelmente para nos levar a este ponto. Apresentaram os fatos como os viram, não abandonaram Alyssa, e sua integridade e profissionalismo é o que esperamos de nossos departamentos de polícia. Eu não poderia estar mais orgulhosa deles e assim deveria estar a comunidade. O compromisso e a perseverança de Sarah, irmã de Alyssa, em buscar justiça para sua irmã, é um testemunho do amor de uma irmã. Graças a esse amor, a luz de Alyssa nunca se apagou, e ela vive nas histórias e fotos que você compartilhou. Sarah compartilhou rapidamente a notícia no Twitter, expressando sua gratidão pela prisão de seu pai. Michael se declarou inocente da acusação de assassinato de Alyssa e seu caso continuou em julgamento. No dia 6 de julho de 2023, o julgamento começou. Nesse dia, na sala do Tribunal do Condado de Maricopa, foi onde os membros do júri conheceram a principal testemunha da acusação, Sarah. Em seu testemunho, ela falou sobre o controle extenso que seu pai tinha sobre Alyssa e descreveu as várias formas como Michael a criticava. A acusação apresentou uma quantidade substancial de evidências circunstanciais que sugeriam a implicação de Michael no desaparecimento de Alyssa. No entanto, a defesa contra-atacou destacando a ausência de provas de DNA ou sangue, enfatizando a falta de provas conclusivas sobre o destino de Alyssa. Eles ressaltaram que, sem um corpo, não se podia afirmar com certeza que Alyssa estava morta. Sentado em uma cadeira de rodas, Michael ouvia atentamente os procedimentos. Logo atrás dele, na sala do tribunal, estava Stephen Stram, o pai biológico de Alyssa. Stephen expressaria mais tarde seus sentimentos em relação a Michael, afirmando que gostaria de tirar sua vida pelo que supostamente ele havia feito. Durante o 5º dia do julgamento, que ocorreu em 13 de julho de 2023, a acusação apresentou uma peça de evidência. Uma gravação de áudio de uma conversa telefônica entre Michael e uma pessoa chamada Michael Sad. Na gravação, Michael parecia agitado e usava linguagem desrespeitosa ao se referir a Alyssa.
Essa evidência de áudio parecia ser um golpe significativo para a defesa de Michael. Mas na quinta-feira, o júri ouviu um testemunho revelador através de chamadas telefônicas gravadas, onde não apenas se ouvia a voz de Alyssa, mas também uma chamada chocante de Mike Turney, onde ele revelava seu desprezo por lidar com sua filha Alyssa. Liguei em um momento ruim? Qualquer dia é um dia ruim. Sarah não quer ir à escola, e Alyssa supostamente deve entrar mais tarde, e ela perdeu sua carteira. Você sabe, eu basicamente dei uma alternativa. Os policiais, ou ela pode tentar se dar bem comigo e com a família e parar de ser tão cadela. E você sabe, distanciar esta família de todos os problemas que estamos tendo com seu namorado. E ela disse que não. Pela primeira vez na minha maldita vida, tenho que chamar os policiais por uma filha que amo. Provavelmente vou perder a casa e tudo mais vai acabar, por uma menina estúpida e cadela. Muito provavelmente ela vai fugir depois de ser presa. Eles não vão colocá-la na cadeia desta vez, eu garanto isso. Em outras palavras, minha vida é uma droga. É terrível. Eu posso me divertir com Sarah, desde que Alyssa não... Inaudível. Sempre traz alguma coisa. E não me importa o que seja. Agora vou ter que me atualizar e lidar com isso. E isso significa colocar esta família em todo tipo de merda. Enquanto esse áudio era reproduzido no tribunal, alguns membros do júri pareciam atônitos. Sarah, a irmã de Alyssa, começou a chorar na galeria e seu irmão James, que estava sentado ao lado dela, tentou consolá-la. Então, a acusação reproduziu outra chamada gravada para o júri, feita aproximadamente um mês antes de Alyssa desaparecer. Na chamada, a adolescente falava com sua tia Lynette depois de uma discussão com seu pai sobre seu namorado. Por que ele está enlouquecendo de repente? É meu pai. O que você pode esperar? O que você pode esperar? Ele sempre foi assim. Eu sei, mas ele nunca fez isso. Riso. Isso é porque você não esteve perto dele. A próxima grande questão neste caso era se o acusado testemunharia. Observei atentamente seu rosto quando o juiz perguntou à sua equipe se tinham planejado chamá-lo como testemunha. Ele não mostrou nenhuma reação visível, enquanto seu advogado disse que reservariam essa conversa até depois que o Estado apresentasse. 17 de julho de 2023, o juiz tomou uma decisão crucial, declarando que não havia provas suficientes para que o julgamento continuasse sob a regra 20 do Arizona. Em consequência, Michael foi absolvido e o sistema legal não pode iniciar outro julgamento contra ele. O veredicto foi um alívio para Michael, mas os membros devastados da família que esperavam justiça desabaram em lágrimas. Sarah deixou o tribunal sem falar com os repórteres. Depois disso, Jamie Jackson, um dos advogados de defesa de Michael, emitiu uma declaração em nome de Michael para a mídia. Na declaração, Michael expressou sua felicidade por o juiz ter decidido a seu favor e expressou sua empolgação com a possibilidade de ser libertado da custódia. Jackson também enfatizou que Michael continuava profundamente preocupado com o caso e o destino de Alyssa. Ele também estava determinado a descobrir a verdade sobre o verdadeiro assassino. Sarah e alguns de seus irmãos também emitiram uma declaração conjunta. Na mensagem, agradeceram aos detetives e à comunidade online por seu apoio, embora o resultado não fosse o que esperavam. James Turney, seu irmão, também falou sobre suas experiências como família da vítima. Sarah mencionou a importância do apoio contínuo e da esperança para famílias como a dela. Ela terminou sua mensagem com palavras sinceras para Alyssa, expressando amor, desculpas e a esperança de que Alyssa saiba que ela fez tudo o que podia. Ao concluir este complexo e emocional caso, restam apenas duas perguntas. O que realmente aconteceu com Alyssa? Você acha que algum dia a verdade sobre seu desaparecimento será revelada? Chegados aqui, você já viu este outro crime? Eu não perderia, hein?